Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Refrão que nós cantamos no Salmo 51. Criai em mim, não nos outros, não na humanidade, mas em mim. Nós escutamos hoje, neste sábado, nessa manhã, uma verdadeira virada. Uma virada extremamente significativa. Até então, quando nós escutamos a profecia de Ezequiel, o povo de Deus tinha a seguinte compreensão: o rei pecou, então todos nós pecamos. O sacerdote pecou, todos nós pecamos. O povo está sofrendo é porque alguém, de modo particular, cometeu algum pecado. Pode deixar à vontade, fiquem tranquilos. Alguém pecou. Daí então todos nós sofremos as consequências desse pecado. Só que isso foi levado a tal maneira, de tal modo, e ainda é, que nós nos esquecemos das responsabilidades implicadas nas nossas escolhas. Vejam bem, existe sim guerra. Rapidamente. Mas elas não se justificam pelas pequenas guerras que nós fazemos uns com os outros em menor escala. Existe sim a violência, mas ela não se justifica quando somos nós que reagimos de modo violento, como quando também somos de alguma maneira agredidos. Vejam que coisa. Ao rezarmos o Salmo Criai em mim um coração que seja puro, está uma mudança na compreensão do povo de Deus sobre o que significa fidelidade ao Senhor nosso Deus. Porque tudo que nós temos ao nosso redor, tudo, é também uma consequência das pequenas escolhas que fazemos todos os dias. É por isso que Ezequiel vai dizer: que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Os pais comeram uvas verdes, mas são os filhos que ficam com os dentes embotados. Para ficar bem claro o que é dente. Vocês sabem o que é dente embotado? Não sabe? Pulou aí, né, filha? Teve uma que até pulou aqui no meio, de tão gostoso que é, né? Embotado significa aquela dor que vai lá no fundo e espalha de um dente para todos os outros. Ora, o meu pai, olhem a analogia é muito interessante. O meu pai comeu uvas verdes, que tem o
o mesmo efeito que limão. E eu é que sofro a dor. Tem sentido isso? E tantas outras coisas, nós ficamos preocupados. Alguns dizem, nossos pais pecaram e nós então sofremos as consequências aqui. Ah, o meu antepassado fez tal coisa, é por isso que eu estou sofrendo tal coisa. O que, na verdade, Ezequiel já começa a dizer é o seguinte: não precisam se preocupar. O pai responde por aquilo que ele faz, e o filho responde por aquilo que ele faz. E sofre as consequências daquilo que ele faz. O pecado é de cada um. Entretanto, não nos esqueçamos que tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim, tem uma repercussão na história. É claro que quando nós temos uma pessoa que rouba o dinheiro público, ele está cometendo um pecado. E está. Seja quem for. Qualquer um. Mas isso que ele rouba vai ter implicação na vida das outras pessoas. Porém, o pecado é dele. Ficou claro? Ezequiel está dizendo justamente isso de modo particular. Aquele que pecar é que deve morrer. Aquele que pecar é que vai sofrer as consequências, não os outros. Por isso a necessidade de ter um coração que se modifique e se converta. Na consciência de que, sim, eu sou responsável pelos meus acertos, pelos meus erros. É tão simples, tão óbvio, mas tão esquecido, não é? É por isso que existe uma sentença muito interessante, uma frase muito interessante. Tudo aquilo que nós ouvimos mais vezes é porque a maioria das vezes nós esquecemos. Criar em mim um coração que seja puro, a tal ponto que eu consiga compreender que, na verdade, as escolhas que fazemos e aquilo que iremos trilhar como caminho individual tem sim consequência para a vida dos outros, mas eu serei o primeiro a ser atingido por elas. Porque um homem ou uma mulher que desprezam seus filhos e sua família, em primeiro lugar ele perderá quando descoberto alguma traição ou alguma negligência, ele perderá o respeito daqueles que estão à sua volta. Será ele, não outro. Quando alguém faz a escolha de negligenciar o uso de um medicamento para controlar a pressão, não será outro que sofrerá as consequências da sua hipertensão. Será ele. Outros podem até sofrer, podem até ficar tristes, mas o primeiro implicado, o primeiro a sofrer as consequências é quem não toma o medicamento. Aquele que age com bondade também colherá os frutos da mesma bondade. Caríssimos, caríssimas, criar um coração que seja puro para compreendermos é necessariamente uma coisa. A vida tem as suas dinâmicas, a vida tem as suas implicações, a vida tem os seus consolos, a vida tem os seus desafios. Mas as nossas opções, elas precisam estar marcadas por uma consciência. Se nos dizemos cristãos, elas devem estar marcadas por uma consciência. Muito simples e muito clara. Jesus, no capítulo 19, versículos 13 a 15, fala das crianças. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim. Deixe-me explicar uma coisa. Aqui não está sendo falado aquela situação antiga, já há pouco tempo citada no Evangelho, me parece que na última terça-feira,
na qual Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz assim: quem não se fizer como uma dessas crianças não poderá ser meu discípulo, não irá caminhar segundo o reino de Deus. Aqui Jesus está fazendo uma outra coisa, é uma outra ótica do que está acontecendo. Sabe o que é? Os discípulos estão deixando as crianças lá para o canto, porque as crianças não trazem nada, dão trabalho, estão incomodando, por isso que eu falei, deixa ela à vontade. Estão incomodando, as crianças não tinham nada a oferecer. Na tradição bíblica é assim. Em alguns lugares ainda se pensa assim, hoje. Criança dá trabalho, criança dá prejuízo, criança gasta muito, criança é assim, mas aí arranja um monte de outras coisas. Que dão trabalho, que gastam muito, que dão mais, mas tudo bem. Não entremos nessa seara. Aqui, eles não estão querendo, Mateus não está dizendo a mesma coisa que disse na terça-feira. Mateus está dizendo uma outra coisa muito importante. De quem é o reino de Deus? Essa é a pergunta. De quem é o reino de Deus? Daqueles que conseguem compreender que, na verdade, as suas opções e a sua vida, ela não o faz a última Coca-Cola gelada no deserto, ou não o faz o pior dos homens. O reino dos céus é daqueles que compreendem tão simplesmente o seguinte: eu posso até ser considerado um inútil. Eu posso até não ter muito a contribuir na história. Mas eu posso, sendo o último, fazer a diferença. É aquele que não olha para alguém como objeto. Lembremos do que Mateus capítulo 19 vai dizer. O homem pode desprezar a sua mulher como se fosse um objeto? Ou a mulher pode dispensar o seu homem como se fosse um objeto? Usou, gastou, acabou. Ou, o mais importante é nós ocuparmos lugares de poder, sermos reconhecidos por todas as pessoas, ou simplesmente quem nós somos e o que nós podemos ser com os outros. Podemos olhar também para aquilo que vai continuar na sequência de Mateus capítulo 19. O que na verdade fará com que eu seja um homem de coração puro? Seja tão bom quanto você pode. Se esforce para ser o melhor todos os dias, não para você, mas também para os outros. Não seja aquele que esteja disposto a tirar a primeira pedra, mas quem sabe aquele que busca por primeira reconciliação. Não seja aquele que, em primeiro lugar, está disposto à acusação, mas procure entender quais são as razões de tal atitude. Ao invés de falar dos outros, fale com os outros. Jesus simplesmente está dando uma boa notícia aos seus discípulos. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem realmente viver a dinâmica do reino? Então, façam uma coisa muito simples. Ao contrário de procurarem as razões dos sofrimentos fora do mundo, percebam como vocês podem contribuir para que eles cresçam. Afinal de contas, é muito fácil nós acharmos alguém como culpado por tudo que nós passamos. Mas qual de nós tem a coragem de olhar nas pequenas
pequenas escolhas de todo dia. Talvez por um troco que não foi entregue do modo adequado, talvez por uma palavra que, ao contrário de simplesmente fazer uma fofoca e falar assim, fulano, já viram esse tipo de sarcasmo que nós somos capazes de fazer das outras pessoas e tentam simplesmente puxá-las para baixo para que a gente realmente se sinta por cima? Reconhecer-se como quem simplesmente só tem uma coisa a oferecer. E isso toda criança tem a oferecer. E é o que faz com que a gente fique encantado quando vê uma. Só uma coisa uma criança tem a oferecer. Não é dinheiro, não é sabedoria, não é nada além de uma única coisa. Ela mesma. Somente ela. Por isso, quando Jesus disse, deixai vir a minhas crianças, era costume naquele tempo os homens importantes abençoarem as crianças. Então aqui está dizendo uma coisa muito importante. Jesus sabe sim do seu papel. Jesus sabe sim quem ele é. Ainda que os seus discípulos não tenham entendido. E me perdoem, muitos de nós que nos sentamos nas nossas igrejas não sabemos quem é Jesus Cristo na nossa história. Ainda que tenhamos atos de devoção e várias outras coisas, façamos vários discursos, muitos não entendemos ainda qual é o papel de Jesus na nossa história. Podemos não afastar as crianças, mas afastamos pessoas. Todos nós. Não precisamos pensar, agora a gente começa a pensar imediatamente. Não, o que eu faço que afasta as pessoas simplesmente porque eu não compreendi uma coisa muito simples. Quem eu sou diante dele, confiando nele. Seus discípulos afastam as crianças, por ele, pode ser por qualquer motivo, não interessa aqui agora, mas um fato fundamental é Jesus Cristo sabe para quem ele veio, e ele veio inclusive para aqueles que só têm uma coisa a oferecer, a vida. Pena que tantas vezes nós podemos oferecer tudo, nossas orações, nossos dinheiros, nossas devoções, nossas casas, tudo, mas esquecemos de oferecer o principal, quem nós somos. Daí então ele ocupa uma mera gaveta na nossa história, e nós nos esquecemos de escutar bem a sua palavra para, como crianças, aprender mais com o que ele faz do que com o que dizem dele. E sabe aonde ele ainda continua a fazer? Em todos aqueles que assumem viver o Evangelho. Integralmente, não nos pedaços. Peçamos a Deus que o nosso coração seja puro e que nós aprendamos uma única coisa. Uma coisinha simples. A nossa vida é uma só. Por isso que precisamos pensar muito bem. Se somos nós que estamos comendo alguma coisa, vivendo alguma coisa que nos traz a dor, ou contribui para que a dor exista no mundo. Somos nós que precisamos pensar no que nós precisamos nos corrigir, individualmente. Se conseguirmos fazer com que nós mudemos alguma coisa, e todos nós precisamos mudar, todos, sem exceção, temos alguma coisa para mudar? Se nós não fizermos esse caminho, o mundo pode estar belíssimo e nós vamos continuar a destruindo o mesmo mundo, ou as mesmas pessoas com quem nós convivemos. Que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão de que o que conta somos nós. E o que ofereceremos a Ele. Como o buscaremos. Certos de sua bondade e de seu auxílio, que não
nos falta jamais. A nossa resposta